Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 6 de outubro, quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Abramos o nosso coração, peçamos ao Deus da vida que nos conceda a graça de estar em sua presença, de acolher a sua palavra, de ser testemunha viva no mundo do seu amor e da sua presença. O Senhor que nos convida a viver, a rezar e a confiar nele que é nosso Pai. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nos deparamos com o relato do Pai Nosso segundo São Lucas. Nós percebemos que ele é bem mais sintético do que São Mateus. Mateus nos traz uma versão um pouco mais elaborada. No entanto, é importante lembrarmos, de certa maneira, que o Pai Nosso, ele é então a síntese desses dois relatos. Aquilo que fora dito por São Mateus e também alguns elementos que São Lucas nos traz. É importante lembrarmos então que o Pai Nosso é ensinado a partir de um pedido. Jesus, que termina de viver a sua oração, ele termina de rezar. Então, a vida de Jesus falava por si. Ele não precisava a todo momento estar falando e ensinando. Então, a intimidade para com Deus, os momentos em que ele se recolhia para rezar, tudo isso era sinal, também testemunho do amor de Deus na vida dos seus discípulos. Aí então nós pontuamos de certa maneira a importância dos pais, dos padrinhos, quando se comprometem em educar os seus filhos ou afilhados. O testemunho, a assiduidade, o exemplo, isto fala muito alto. Eles veem que Jesus está rezando e um deles pede. Um dos seus discípulos pede a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus não recorre a muitas palavras. Ele ensina uma oração importantíssima. É importante lembrarmos, então, como o padre dizia, que é uma síntese, o Pai Nosso é uma síntese desses dois relatos, tanto de Mateus como o relato do Evangelho de São Lucas. Percebamos então algumas diferenças. Em São Mateus, o evangelista ele faz questão de pontuar que Deus é nosso Pai, Pai nosso. Lucas certamente já tem compreensão ou se depara com uma comunidade que tem consciência de que Deus é nosso Pai. Portanto, ele não precisa pontuar Pai nosso, mas ele diz à comunidade, e a comunidade já compreende: Pai, Abá, papaizinho. Isto então é a atitude de filhos livres. Só chama de pai aquele que é filho.
Lucas continua: santificado seja o teu nome. Então, São Mateus, Pai nosso, que estais nos céus. Ele nos recorda, São Mateus, que Deus está em uma morada, está nos céus, está acima de nós. São Lucas aqui também não tem esta pretensão, não tem necessidade, de certo modo. Ele julga que a sua comunidade, a comunidade para a qual está escrevendo, sabe que o Pai que está sendo referido aqui é o Pai que está nos céus. E aqui então há uma certa conformidade. São Mateus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Aqui São Lucas também utiliza a mesma realidade. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o vosso nome, o teu nome. O nome de Deus é santo. Santificado, honrado, reverenciado seja o nome do Deus Todo-Poderoso que veio em nosso auxílio, que nos libertou das amarras da morte e nos convida à vida plena nele. Se nós reconhecemos que Deus é nosso Pai, um Pai que está nos céus, velando por nós, que santificado seja o teu nome, então aquilo que se segue: venha o teu reino. É importante lembrarmos que São Mateus, antes dessa afirmativa, ele diz: seja feita a tua vontade. Lembrando então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Aqui São Lucas, ele omite logo após: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dirá São Mateus. São Lucas, não. Ele julga, de certa maneira, se formos perceber, que o pedido do reino em nossa vida já é estar em conformidade com a vontade de Deus. São Mateus procura trazer isto para nós. Seja feita a tua vontade, então dirá São Mateus, assim na terra como no céu. Aquilo que vem logo em seguida também está em certa sintonia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui São Mateus diz, São Lucas, melhor dizendo, nos fala: dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão que alimenta, o pão que sustenta, o pão que dá ânimo, que dá coragem. O pão físico, aquilo que é necessário para a nossa saciedade e assim termos força para lutar cotidianamente, mas sobretudo o pão espiritual, que é o próprio Filho, Jesus Cristo em nossa vida. Então pedimos o pão cotidiano e fazemos um outro pedido: que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. São Mateus traz ofensa, pedir perdão e perdoar porque pecaram contra nós. São Lucas traz sobre a realidade dos devedores. É como se, e é isto mesmo, o pecado em nossa vida é como se, vamos pensar, amados irmãos e irmãs, nós estamos devendo em uma mercearia, algum lugar, e nós vamos para acertar este dinheiro que estamos devendo, e quando você chega, o dono do estabelecimento diz: não, você não deve mais nada. Aquilo que você devia foi pago até o último centavo. Mas quem foi? Talvez julga. Aí ele pode até dizer: não, a pessoa não quis se identificar. Deus realiza esse mesmo mistério. A graça dele fora derramada, ele já pagou pelo preço de seu sangue por nossos pecados, por aquilo que cometemos. Por isso nós podemos recorrer a ele e suplicar a mesma graça. Perdoe as nossas ofensas. Contudo, da mesma forma que pedimos, devemos dar, pois nós perdoamos aquele que nos ofendeu. E assim pedir a graça de que
não venhamos a cair em tentações e que Ele possa nos livrar de todos os males. Então, São Lucas conclui em tentação e São Mateus termina em todo mal. Livrai-nos de todos os males. Peçamos, portanto, por meio desta oração que o Senhor nos ensina e que esses dois evangelistas nos dão a graça de contemplar cada um a seu modo, a graça de confiar em Deus, que é nosso Pai, de buscar viver em sua presença, de perdoar para ser perdoado, de viver a graça cotidiana do amor de Deus para que sejamos livres de todos e qualquer tipos de males. Enfim, tenhamos esta confiança como crianças que acorrem ao encontro do Pai e nele encontra seu alento, a sua graça e o seu perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.